Olá, pessoal! Como vocês estão? Então, aqui é a Sheila. Então, eu fui intuída para trazer um conteúdo, conhecimento, né, diante de algumas mensagens que nós estamos recebendo aqui da espiritualidade e o conhecimento que eu tenho de estudos de muitos anos que eu venho estudando, para trazer esse conhecimento mais prático, né, para vocês. Assim como nós ouvimos aí na mensagem, né, de Hilário, que ele traz a cura é uma prática, né? Não é um receber, né? A gente recebe, mas precisa praticar para ter a cura, né? Então, eu vou trazer um conteúdo a respeito deste tema e falar algumas coisas, né, de como está sendo também o processo aqui com relação às mensagens que nós estamos recebendo, né? Então, assim, uma das coisas que eu venho percebendo, principalmente em mim, mas eu vejo também muito nas pessoas, né? Porque eu também sou terapeuta, eu treino pessoas, eu trabalho com desenvolvimento humano desde 2014. Então, eu estudo muito o comportamento humano, e depois que o Cartas de Cristo chegou na minha mão, é como se eu só estivesse validando ali algumas coisas quando ele fala sobre o ego, comportamento, né? Não quando ele fala da história dele, mas quando ele fala, Sananda, Jesus, fala ali dessa questão do nosso comportamento e do ego, né? Como está sendo trazido aqui também na mensagem. Então, eu vou trazer aqui um conhecimento para vocês para poder ajudar vocês, tá bom? Então é o seguinte, todos nós, seres humanos encarnados aqui neste planeta Terra, nós temos um padrão de pensamento que se chama forma pensamento. Como assim? Situações, e eu vou falar o que são essas situações que você viveu e que forma uma crença, né? O que é crença? Crença é um programa, é o que eu acredito. Mas, como é inconsciente, ou seja, você não tem percepção, você não tem conhecimento, você não sabe o que você acredita, né? Então, o ser humano, ele está vivendo muito no automático, que é isso que eles estão trazendo sobre a Matrix. A Matrix é você viver no automático, sem ter conhecimento de si mesmo e sem ter conhecimento do que te desloca da Matrix, tá bom? Então, a primeira coisa que é importante a gente desenvolver para obter uma cura, seja ela qual for, é conhecer a sua história. A sua história nesta encarnação, não em outras, desta. Porque esta encarnação, ela reflete outras encarnações que você viveu. Então, se você não conhece os detalhes da história que você viveu, é nesse detalhe que está a sua cura. E eu vou dar exemplos para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Existem duas maneiras dos quais a gente percebe na nossa vida o que nós precisamos desenvolver e o que nós viemos aqui nesta vida para evoluir, transmutar, transformar e desenvolver, certo? Como? Quais são essas duas maneiras? Uma, algo que aconteceu com você em outras vidas, que a gente chama de karma, e que traz esse karma para ser o que? Transmutado e evoluído. E aprender o que ainda não aprendeu. Essa é uma forma. Então, quando a gente vem no esquecimento total, absolutamente. Você não sabe o que aconteceu, o que você fez, mas podemos ter uma sombra disso. Como? Através do que aconteceu com você na sua infância, através de como que é o seu comportamento. Ok, então isso é o que trazemos de outras vidas, tá?
e que nós estamos aqui para poder transformar, como é falado também, para fazer a reforma íntima, para evoluir, mudar, certo? Existe a outra maneira que acontece de desenvolver comportamentos que você não sabe o porquê que você age da forma como você age ou que você vive da forma que você vive, que é na sua infância. Então, isso daqui é muito importante que eu vou falar para vocês agora. Tudo o que aconteceu desde da sua concepção, a sua gestação e a sua primeira infância impacta, programa a forma pensamento, que é como você vai desenvolver comportamentos como adulto e que tem comportamento, modos de agir, modos de ser que viram um ciclo vicioso. O que é o ciclo vicioso? É tipo assim, nossa, de novo acontecendo comigo. Nossa, de novo isso acontecendo comigo. Nossa, de novo algo acontecendo comigo. Se tem esse de novo, tem um ciclo vicioso que se repete e que foi formado na sua infância. Através do quê? Através do meio do qual você vive. Então, pode vir um espírito, por exemplo, de muita luz, um anjo, um mestre, e ele vem para cá como Jesus. Vamos pegar o exemplo de Jesus, né? Ele veio para cá total no esquecimento, assim como muitos outros vieram, muitos outros. Até pessoas, né, encarnadas que a gente nem conheceu e aqueles também que nós conhecemos. Ok. Se o ambiente do qual esse espírito foi encarnado é um ambiente que propicia ele a trazer a missão que ele veio, vai ser bom e importante para ele, porque ele já tem um caminho aí. Agora, se o ambiente do qual ele veio, ou seja, os pais, aonde ele nasceu, o ambiente onde ele está, for um ambiente hostil, e não favorece com que ele consiga desenvolver a missão dele, o ambiente molda o ser, molda a pessoa, molda. Então, às vezes é um espírito de muita luz que veio para cá para uma missão e não conseguiu cumprir a missão por causa desta questão. Por exemplo, existem milhares de respostas, mas, por exemplo, por causa desta questão, porque o ambiente dele não favoreceu, moldou o quê? A forma pensamento, que desenvolve um comportamento, que é a maneira como eu ajo e sou na vida. Todos os seus padrões de pensamento, ou seja, se você pensa em inveja, em julgamento, em crítica, que são essas coisas que nós precisamos eliminar da nossa vida, isso daqui é o ego, ele vem da onde? Desses padrões de forma pensamento que foi formado desde a sua concepção, na gestação e na sua primeira infância. Então você percebe que a cura, quando eles trazem sobre a cura, não é sobre só a cura física, uma cura de uma depressão, uma cura de uma ansiedade ou de outras questões assim. Porque pensamentos perniciosos também é uma doença. Também é uma doença. Tudo que não é do amor e da luz é uma doença. Então, se não tem pensamentos de luz e de amor, tá doente. E aí nós vemos a humanidade. A humanidade está doente. O que precisa curar? Pensamento, que gera o que você fala, que gera o que você sente e que tem como resultado do seu pensamento, do que você fala e do que você sente, o seu comportamento e o resultado que você tem disso. Então,
para você mudar os seus pensamentos, para você mudar o seu comportamento, para você mudar suas emoções, ou seja, curar tudo isso, você precisa enxergar a sua história. Você precisa se conectar com a sua história. Essa doença, ela não acontece só agora. Agora você está tendo mais consciência disso. Mas essa doença, ela começou a ser desenvolvida através de forma pensamento desde a sua infância. Então eu vou trazer conhecimentos científicos aqui para vocês e que também nas cartas de Cristo valida isso, tá? Conhecimento científico e espiritual. Tudo que nós falamos, ou seja, palavras, tem poder, não é? Nós já sabemos disso espiritualmente. Palavras é e tem poder. Ou seja, tudo que nós pensamos é palavra, tudo que nós falamos são palavras, e todas essas palavras têm poder de como moldar o nosso pensamento, o nosso sentimento, a nossa fala e o nosso comportamento. Ou seja, moldar a nossa mentalidade emocional. E é isso que precisa ser curado para poder abrir o coração e receber a cura e o amor. Então, situações que pessoas vivem, por exemplo, na gestação, tudo que uma mãe, então eles estão falando bastante dessa questão também, não estão? Tudo que uma mãe, por exemplo, na hora que ela está grávida, ela vive, gera também aquela situação no bebê e aquele programa mental, aquela forma pensamento também é criada naquele bebê. Então, uma mulher que passa por violência na gestação, que é agredida pelo próprio marido às vezes, ou pela família, ou por algum lugar, aquela criança, aquele bebê sente aquele impacto. E aquilo moldou uma forma pensamento na mente dele. Situações, por exemplo, estou falando de agressões físicas, mas tem as agressões verbais, também é agressão, também é abuso, né? Xingar, não dar atenção para uma grávida, como nós vemos nos vídeos aí da leitura da Carta de Cristo, que Jesus fala disso, né? Como que precisamos cuidar de uma grávida, por exemplo, como que um pai, né, precisa cuidar de uma grávida, quando uma pessoa precisa cuidar de uma grávida, exatamente por causa dessa questão também. E aí, quando o bebê nasce, o próprio processo do nascimento também cria um padrão de forma pensamento, né? Se, por exemplo, é uma pessoa que a mãe ficou grávida e a mãe em algum momento pensou em abortar, ó, gerou um pensamento que gerou uma emoção nela e o bebê sente o pensamento e a emoção da mãe. E naquele momento ele sente, estou sendo rejeitada. E aí vai virar um ser humano que tem problemas de rejeição. E aí vira um comportamento de inferioridade, de medo de ser julgado pelas pessoas, de não conseguir se posicionar. Então vocês percebem que tudo o que você e nós vivemos hoje, tá? No nosso comportamento, ele vem dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que são palavras e gera comportamento. E esse pacote é uma energia. É uma energia. Palavra é uma energia. Pensamento é uma energia, certo? Quando nós falamos de forma amorosa com as pessoas, nós geramos uma energia de amor. Quando uma pessoa fala de forma agressiva com uma outra pessoa, ela gera uma energia densa, baixa. Quando ela começa a reclamar, ela gera uma energia densa, baixa. Quando ela começa a elogiar e a ver só os pontos positivos das pessoas e de si mesmo, ela começa a elevar a energia.
Então, vocês percebem que tudo isso, gente, está dentro da cura. Precisamos aprender mais sobre essa questão da cura, né? Porque nós somos moldados no padrão pensamento, que cura é uma questão física. Estou ou emocional, né, no sentido de uma doença emocional, como a depressão, a ansiedade, mas todas as pessoas, os seres humanos deste planeta Terra, 99% estão doentes, né? Aqueles que não estão, ou não entraram numa família assim doente, ou eles conseguiram se curar. Este é o meu caso. Eu consegui me curar, né? Então, eu tenho realmente conhecimento sobre isso que eu estou trazendo para vocês, porque eu estudo muito sobre isso. Eu me formei em muitas áreas, em constelação familiar, em hipnoterapia, em nova medicina germânica, programação neurolinguística. Então, a nossa mente, ela é programada na nossa infância e desde a gestação através das palavras. Isso é programação neurolinguística. Neurolinguística, palavra, programa, que programa a nossa mente através de palavras, né? E palavras repetidas na infância geram um padrão de comportamento repetido. Então, o que é preciso fazer? É preciso você olhar para dentro de você. Não é só receber as mensagens, não é só escutar as mensagens, como eles têm trazido aqui para a gente. É você olhar para dentro de você e faz uma análise. O que repetidamente está acontecendo na minha vida? Anota no caderno. O que eu vivi quando eu era criança? O que aconteceu com a minha mãe quando ela estava grávida? Claro que você não tem essa informação. Se você conversou com a sua mãe, você vai ter essa informação. Se você não conversou, você não vai ter. Então, percebe que nesse movimento de você descobrir sobre sua infância, sobre a sua gravidez, vai aproximar você da sua mãe, do seu pai, vai gerar um laço afetivo, um laço amoroso, que talvez seja isso uma das coisas que você esteja precisando curar na sua vida. Porque os nossos pais, eles são a raiz da nossa árvore. Então, tudo que aconteceu influencia a sua vida. O que você sente, a visão que você tem dos seus pais, influencia a sua vida. Quando eles falam de perdão, o primeiro perdão que precisa ser desenvolvido é com o pai e com a mãe. Porque nenhum pai e nenhuma mãe conseguiu entregar para os seus filhos aquilo que eles precisavam, que é proteção total e amor incondicional total. Não é isso, né, do qual nós somos formados nessa matrix, que é bater, colocar de castigo. Isso não é proteção e isso não é amor, né? Então, o Osho até me intuiu para eu ler um livro dele que se chama Amor Incondicional, Amor, a Essência do Amor. O livro do Osho chama A Essência do Amor. E nesse livro, ele começa o livro falando sobre isso. A criança, quando ela nasce cheia de amor, cheia de alegria, né? O nascimento de uma criança, de um bebê, é a encarnação do amor e da alegria, mesmo passando por situações na gestação. Mas ali é o nascimento disso. Então ela está plena e repleta de amor e alegria. Então por que será, né, que a maior doença hoje é a depressão, que é a tristeza profunda, né? Por que será que a grande maioria das pessoas estão na ansiedade? Se nós nascemos completos e inteiros, o que será
que acontece, né? Então, no livro ele vai discorrendo isso. E é exatamente isso que eu estou colocando aqui para vocês. Então, o que nossos pais conseguiram entregar foi o que eles conseguiram entregar. E o que uma criança precisa, na essência dela, que é a proteção e o amor total, o amor incondicional, a grande maioria dos pais não conseguiram entregar, não conseguiram dar para aquela criança. Por quê? Porque eles também não tiveram quando eles também foram crianças. E isso vai passando de geração em geração. Por isso que a constelação familiar, por exemplo, é uma ferramenta muito boa, muito importante e poderosa para você também buscar a sua cura, porque vai curando as gerações, as passadas e as futuras. Se cura em você, cura no todo, cura no universo, né? Então ele fala sobre isso, né? E é o Osho é o Osho, daquele jeito que ele fala mesmo, como a gente vê nas canalizações aqui, né? E ele começa a trazer vários exemplos, né? De situações entre casais que vivem as situações que eles só reproduzem o que eles viveram quando eles eram crianças, né? De situações, de relacionamentos, onde as pessoas só reproduzem o que elas viveram quando elas eram crianças. Então, o que você precisa curar é o que você viveu na sua infância. Por isso que eles estão trazendo essas mensagens aqui, né? A gente está vendo falar de infância, de criança, né? Do casal, da concepção. São essas mensagens que estão sendo trazidas neste momento. Por quê? Porque é o momento que o ser humano precisa olhar para a sua história nesta encarnação e se curar. Parar de querer o que eu fui em outra vida, o que aconteceu comigo em outra vida, não importa. De verdade, gente, não importa. O que importa é você ter total domínio da sua vida nesta vida. Total domínio do modo como você se conhece por inteiro. O que aconteceu com você? Você curou tudo que aconteceu? Se ainda existe um desconforto com a mãe e com o pai, precisa curar. E é isso que eles trazem sobre o perdão, por exemplo. Só que o perdão não é racional. O perdão não acontece na racionalidade. Ele acontece lá no âmago do espírito e da alma, onde você se liberta de tudo que foi preso naquele momento, em situações que você viveu na infância. E aí, nas cartas de Cristo, por exemplo, quando eu comecei a ler a primeira vez, eu falei, nossa, é tudo isso que eu estudo, por isso que eu estou falando, né, que tinha muita coisa a ver, porque ele fala, né, desse padrão de forma-pensamento. E na carta de Cristo, ele coloca lá que isso são ataduras no nosso espírito. E fica uma atadura. Sabe quando a gente vai, né? Quebrou o braço, vai uma atadura atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra. Então, nosso espírito, ele fica cheio dessas ataduras. Por isso que encobre a nossa essência e o nosso divino que está dentro de nós. Quando você vai tirando essas ataduras, e é essa forma pensamento, você vai gerando a abertura da sua conexão com Deus, com a espiritualidade. Aí a sua intuição começa a aflorar, aí você sente paz, mesmo diante desse caos, você sente amor, o amor começa a brotar dentro de você. Aí você começa a ficar assim, nossa, eu tô emocionada de ver uma criança andando na rua, porque eu não sentia isso antes. Porque o amor começa a brotar dentro de você. Mas, enquanto tiver esses pensamentos, medos,
pensamentos perniciosos e medos, ou seja, o ego encobre esta chama que tem dentro de nós, que é a nossa essência, o amor incondicional. Então, vocês percebem, né? E nesse livro do Osho, né, ele fala que o que acontece, tá? É que como os pais passaram também por essa situação na infância deles, esse amor e essa alegria que vem, encarna com a criança, ela começa a ser dilacerada, acortada, ela começa a ser castrada, ela começa a conhecer uma outra forma, que é o não amor, que é a agressão, que é a violência, né? Que é até em palavras. Quando grita com uma criança, isso é uma agressão, né? A criança, ela é pura e a única coisa que ela precisa, ela é pura no sentido da alegria e do amor, ela precisa ser acolhida, sentir ali que ela é amada em todos os momentos. Então, olha a sociedade que nós vivemos, olha essa matrix, né? Olha essa matrix, né? Então, por isso que a humanidade está doente e, neste momento, nós estamos fazendo esse processo de despertar. E despertar o quê? O seu olhar para dentro de si e enxergar a sua verdade, a verdade da sua história. E essa verdade vai te libertar para você encontrar o amor, o seu amor. Quando você encontra o seu amor, que é o seu amor próprio, você se conecta com o divino e esse amor expressa e transborda de você e aí você começa a amar o outro. Por isso que é amar a si, amar ao próximo como a si. Então, como eu amo o outro, é como eu me amo. Se eu julgo o outro, com certeza você se julga. Então, precisa trazer essa cura para tudo isso. Vocês estão percebendo, gente, como que é esse processo, né? Então, vocês podem comentar, tá? Eu ainda não estou conseguindo responder todos, porque tudo é muito novo para mim. No começo, eu até vou conseguir responder, né? Mas o canal crescendo, eu estou lendo todas as mensagens, tá bom? Todas as mensagens. E eu quero agradecer a todos vocês, né, que estão firme aí acompanhando, porque tem muito conhecimento para todos nós. Eu também estou aprendendo muito, tá bom? E importante, eu vou falar mais uma vez, porque a gente, infelizmente, tem que falar essas coisas, porque a gente esquece mesmo, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve, porque todos os dias tem mensagem aqui. Todos os dias, né? Eu me coloquei realmente disponível. Não é disponível. Eu entreguei a minha vida para Deus, para me usar do jeito que Ele quiser. E com é, com um olhar muito responsável para isso. De que maneira? Todos os dias, é o meu modo de vida já há algum tempo. Eu olho para o meu dia e eu vejo aonde que eu falhei e aonde que eu posso melhorar, porque nós não somos perfeitos. Aonde que eu falhei? Aonde que podia ser melhor? Como que eu falei com aquela pessoa? Como que eu recebi aquela situação? O que que aconteceu? Todos os dias eu vivo dessa maneira já há algum tempo já. E agora está muito mais forte, porque agora tem uma responsabilidade, né? Não é brincadeira estar aqui, né, colocando meu rosto, a minha voz, né, mesmo sendo os espíritos, sou eu, a Sheila, né, que estou aqui trazendo essas mensagens para vocês e a partir de conforme eles vão me intuindo, também trazer o meu conhecimento para vocês, de tudo que eu estudo.
e que eu venho estudando, porque estudar é o processo do conhecimento espiritual. Porque a nossa energia, o nosso espírito é uma energia. A nossa energia ela vai se elevando através do conhecimento que vamos adquirindo. Não conhecimento mental, percebe? O conhecimento de si mesmo. Gandhi não falava? Conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo e o universo. Né? Gandhi foi um mestre que veio, um ser de luz já, com evolução, porque, como eles estão trazendo, né, todos estão evoluindo ainda. Todos. Sananda, Osho, Maria, não tem fim, né? Todos nós estamos nesse processo. Isso é o processo de uma vida espiritual. Esse é o caminho, ao invés de falar processo, né? Esse é o caminho de uma vida espiritual. Né? É a evolução constante. É conheça a ti mesmo e você conhecerás o mundo, ou seja, o universo como um todo. E quanto mais você conhecer a si, mais ir se curando desses karmas, dessas questões que viveu, mais amor vai brotando dentro de você. Mais amor vai brotando dentro de nós. Porque a essência do que nós precisamos é o amor. É o amor. É por causa da falta de amor que uma pessoa se sente rejeitada, que uma pessoa tem medo de ser julgada, que tem medo da vida e das coisas. É por causa da falta de amor. Então percebe que tudo é o amor? Então o que cura é o amor. O amor, em primeiro lugar, a si, e você se acolher e olhar para si mesmo e ser verdadeiro com você, ser íntegro com você. Não fingir que não está vendo. Não fingir que essa mensagem não é para mim. Isso é a Matrix. A sociedade foi moldada para usar uma máscara e fingir, não é? É tanto que, por exemplo, uma situação muito cotidiana. Você entra no elevador ou você encontra um amigo e aí, tá tudo bem? Tá todo mundo fingindo que tá tudo bem. As pessoas falam, tá tudo bem. Só que dentro daquela pessoa, às vezes ela tá destruída e ela não consegue falar o que tá acontecendo com ela. Porque nós somos moldados nessa matrix para você fingir que está tudo bem. Aí, quando a verdade vem dessa maneira, que a espiritualidade está trazendo, as pessoas começam a reclamar, começam a falar que, nossa, como assim? Jesus está falando desse jeito? Como assim? Desse jeito, né? Então, essa é a nossa verdade. E quando a gente aceita a nossa verdade, ela liberta, ela liberta. Jesus já trouxe isso, né? A verdade liberta. Liberta o quê? Você dessas amarras, dessas ataduras, desses padrões mentais. Quando você aceita, eu tenho ego, eu critico as pessoas e eu também me critico. Nossa, é isso. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso me curar. Aí você entra no processo de cura. Porque a própria aceitação é o início do processo de cura. A negação aumenta o problema que você tem. Aumenta, porque você está negando. E quando você aceita, você está acolhendo. E é o processo de cura porque você está aceitando com amor aquilo que você está vendo. Né? Tem muito, muito assunto, muito conhecimento para trazer a respeito disso. Está bem? Então, eu queria trazer um pouco disso, porque eu vejo muitas pessoas achando que o que precisa curar é o que está acontecendo agora. Mas o que está acontecendo agora é fruto do que aconteceu com você lá na sua infância.
lá quando você era criança. Muitas pessoas não lembram o que aconteceu na infância, porque algo aconteceu com ela muito abrupto, que o ser dela sentiu que ela estava em perigo, e aí houve o esquecimento para não se sentir em perigo o tempo todo, como uma proteção. E é assim que a nossa mente funciona, né? Existe, por exemplo, eu comecei a fazer um estudo sobre o trauma, e existe um estudo que fala que no momento do trauma, e o trauma não é só uma coisa violenta, tá bom? Às vezes, a mãe deixar o bebê chorando durante o pai, né, os pais, chorando durante muito tempo, isso pode causar um trauma na mente daquele bebê, no ser daquele bebê. Às vezes você não olhar para a criança e falar com ela e dar atenção e acolher pode causar um trauma. Vocês percebem que trauma não é só algo abrupto, uma agressão, um abuso. Não é só isso. E esse médico, ele explica que no momento do trauma, para poder proteger daquele questão que aconteceu, o ser da pessoa se afasta e cria o ego. E aí é que cria o ego, para proteger a essência dela. E esse ego é o que é a máscara que começa a ser criada. Então, tudo o que um adulto vive diante do trauma que aconteceu com ele é para proteger ele do trauma que ele viveu. E aí ele vive uma mentira, é uma máscara. É uma máscara. Por quê? Vou dar um exemplo. Um bebê que está no berço, dormindo, a mãe está tomando banho, ele acorda, começa a chorar e a mãe não escuta, e aí gera um padrão de pensamento naquele bebê: minha mãe me abandonou. E ele se sente excluído pelas pessoas como adulto, sente que as pessoas abandonam ele, que as pessoas não ligam para ele ou para ela, por causa dessa questão que aconteceu. E aí, tá vendo que não é. A mãe não abandonou? A mãe estava tomando banho. A mãe estava tomando banho. Isso é que é padrão de pensamento, de forma pensamento. É isso que significa forma pensamento. Formou um pensamento diante daquela situação que aquele bebê às vezes viveu. Então, é profundo, gente, é profundo. O que nós precisamos curar dentro de nós é profundo. O que nós precisamos ver sobre nós mesmos é profundo. Não é raso, não é superficial. Raso e superficial foi o que a Matrix criou para você acreditar. Na espiritualidade, tudo é profundo. Sabe por quê? Tudo está dentro de você, não está fora. Tudo, absolutamente tudo dentro de você. E quanto mais profundo você vai dentro de você, mais fácil você encontra o amor, porque é só esse o caminho que tem para encontrar e se conectar com o amor e com o divino. Só existe esse caminho, não existe outro. Então, eu espero que eu tenha contribuído com vocês com esse conhecimento. Nós podemos trazer mais conhecimentos assim, né? Se foi importante, né? Se foi útil para vocês, tá bom? E nós estamos aqui, eu falo nós porque não sou só eu, né? Não sou só eu. Nós estamos aqui porque tem um projeto que o canal apoia, tem toda a espiritualidade. Então, nós estamos aqui para poder trazer conhecimento e transformação, porque chegou a sua hora de se curar, de trazer luz e amor para a sua vida. Então, gratidão por vocês estarem aqui também nesta jornada, porque a sua transformação
e a sua cura também é a minha, porque não estamos separados, estamos todos nós juntos, unidos. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu sinto muita força e muito amor dentro disso. Então, gratidão por você se permitir a enxergar a sua verdade e trazer amor e cura para a sua vida. Até o próximo vídeo. Obrigada.